Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande abraço do seu amigo pastor Anderson. Se tu uma bênção, você que vai assistir esse vídeo, não sei a hora, não sei o dia, mas eu tenho a certeza que Deus vai falar sobre o seu coração. E saiba de uma coisa, Jesus Cristo, Ele te ama, Ele me ama, e Ele quer ver o nosso bem. Eu gostaria de deixar uma palavra na tábua do seu coração, nesta hora, que fica no livro de Atos capítulo 28, uma passagem bastante conhecida, mas a qual o Senhor ele veio falando sobre o nosso coração. 3 meses na ilha de Malta, e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram convosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, no recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade e pondo-a no fogo, uma víbora fugiu do calor e lhe cometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, dizia uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muitos e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Que palavra maravilhosa, né? Como Deus ele é fiel, como Deus ele é protetor. O Senhor ele tem um plano a cumprir sobre a nossa vida. E o plano de Deus tem que ser cumprido na nossa vida. Quando Deus nos promete, Ele é fiel em cumprir. Mas vai ser o quê? Do modo, do jeito dele. Em nome de Jesus. Nós vimos aqui qual foi a vida, a trajetória de Paulo. Paulo se chamava Saulo de Tarso, a qual ele era perseguidor das igrejas, a qual ele perseguia e matava os cristãos da época. Tanto que ele estava naquela hora que Estevão foi morto à pedrada. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor mudou a sua vida, mudou a sua história, quando, aleluia, se apresentou a ele. E a palavra do Senhor diz que daquele momento para frente, Deus ele mudou a sua vida. Ele já não se chamava mais Saulo, mas sim Paulo. De perseguidor a perseguido. Tudo aquilo que ele fez, plantou, ele ia colher. Mas o Senhor ele tinha uma missão. O Senhor ele tinha um propósito na vida desse homem. Era um homem que era missionário. Era um homem que implantava a igreja. Era um homem que trazia instrução. Mas era um homem que passou por muita dificuldade. Uma das suas palavras ele dizia: tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas ele dizia: antes, sei passar fome, sei passar aflição, sei passar angústia, sei passar medo, mas tudo eu posso
naquele que me fortalece. A sua confiança, a sua força não era pelos seus braços, a sua força era do Senhor. E a palavra do Senhor diz que antes de acontecer esta tragédia, a qual a víbora mordeu a sua mão, a palavra do Senhor nos mostra que ele passou uma aflição, passou uma angústia diante do mar, com aqueles com aquelas pessoas naquele navio. E nós vimos que era tempestade. Nós vimos que era muita angústia, era muito sofrimento. Mas a palavra do Senhor, ela é verdadeira. O Senhor não abandona o seu soldado. O Senhor jamais nos abandonaria. Assim diz a sua palavra, ainda que a sua mãe te abandona, esqueça de vocês, eu jamais me esquecerei. E ali naquela aflição, Paulo, glória a Deus, ele teve, aleluia, uma palavra. Ainda que ele começou a não ter esperança, aquele povo do navio não tinha esperança, porque ia de mal a pior. Mas o Senhor, ele deixou uma palavra. Tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Que palavra! No momento de angústia, de sofrimento. Tenha ânimo. Ninguém vai perder a vida, somente o navio. E quantas vezes acontece isso na nossa vida? A gente tem perdido coisas materiais, mas Deus tem nos livrado da morte. Temos perdido, sim, coisas da terra, coisas que às vezes nós temos se prendido. Às vezes nós perdemos carro, às vezes nós perdemos casa, às vezes perdemos moto, mas nós não perdemos a vida. E o Senhor diz para eles naquele navio, olha, tenha bom ânimo, tudo aqui, o navio vai se perder, menos vocês. Por quê? Não temas, Paulo. Importa que se apresente a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegaram contigo. Então Paulo sabia que ele ia ter de se apresentar a César, porque Deus já tinha falado para ele. E a palavra do Senhor se cumpriu. O navio se quebrou. Eles foram parar numa ilha. E a palavra do Senhor diz que naquela ilha eles fizeram uma fogueira. E Paulo, quando foi botar o graveto sobre aquela fogueira para aumentar o fogo, apareceu do meio da fogueira uma víbora, a qual mordeu. E aquele povo, esperando a morte de Paulo, porque eles falaram, como pode ele passar pelo naufrágio e agora está na ilha, e acontece agora isso, ele vai morrer, porque a víbora era venenosa. Mas a palavra do Senhor diz que passou dias e Paulo não morreu.
Paulo não sentiu dor. Paulo não sentiu nenhuma reação, porque o Senhor estava o guardando. Deixa eu te falar uma coisa. Aquelas pessoas que estão esperando a sua queda, a queda da sua família, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar a lugar nenhum, é só fogo de palha, que você vai desistir da caminhada com Cristo, ou que a sua família vai acabar, porque essa doença vai te matar. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Que nenhuma arma forjada contra a tua vida há de prosperar. Não há encantamento contra Israel. Então, querido, querida, crê somente. Teus inimigos vão ver a tua vitória. Os seus inimigos vão ver a tua conquista. O que Deus preparou para você. O novo de Deus. Em nome de Jesus. Paulo sacudiu a mão e a víbora caiu de novo sobre o fogo. Nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prosperar. Não há encantamento contra Israel. Sabe por quê? A peleja não é tua, é do Senhor. E operando o Senhor, quem pode impedir? Prossiga. Não desista. Caminha. Receba a paz agora. Receba a presença do Senhor agora. Receba o Senhor como o único e suficiente Salvador da tua vida. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu te convido a procurar uma igreja mais próximo da tua casa, a qual prega a palavra do Senhor, a verdade. Um Deus, aleluia, um Senhor que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse Senhor, um dia, ele vai voltar para buscar a tua igreja. Procura uma igreja, porque ainda há tempo da mudança, ainda há tempo do renovo sobre a sua vida, sobre a tua casa. Fica na paz. Jesus Cristo te ama. E eu, pastor Anderson, também te amo, em nome de Jesus. Amém.